Pessoal, continuando aquela nossa aula de contagem, tem um exercício que fala assim, ó, uma pessoa sai para caminhar e ela tem a possibilidade de utilizar 4 caminhos. E aí ele quer saber quantas possibilidades ao total ele pode percorrer. Numa primeira alternativa, eu vou colocar sem restrição. Sem restrições. Aqui ele tem 4 caminhos de ida e 4 caminhos de volta. Bom, se ele pode ir 4 de um jeito e voltar 4 de outro jeito, na verdade, se a gente for fazer a contagem, 4 vezes 4 e o total de possibilidades, 16 caminhos diferentes ele pode ter. Agora imagina que eu quero colocar com restrição. Com restrições. Se eu colocar com restrição, ele vai de qualquer jeito que ele quiser. 4 caminhos. Só que aquele caminho que ele já foi, ele não pode voltar. Ou seja, um caminho ele já utilizou, então ele pode utilizar 3 caminhos. Então, nesse caso, o total de caminhos que ele pode utilizar são 12 possibilidades ao total. Pessoal, isso é uma das formas de contagem também que a gente tem. Um outro exemplo que a gente tem de contagem é a permuta. Por exemplo, eu tenho os algarismos 1, 2 e 3. E eu quero encontrar todas as possibilidades utilizando estes números para fazer números de 3 algarismos. Aqui a gente pode utilizar a árvore, que é bem comum da gente usar. Por exemplo, o 1 eu coloco na primeira casinha. Aqui na segunda eu posso usar o 2 ou o 3. E na última possibilidade, ó, se eu fizer 1, 2, falta o 3. Então esse número seria 1, 2, 3. Aqui agora, ó, 1, 2. Quem que eu ainda não usei? O 2. Então teria o 1, 3, 2. Agora, ó, começando com 2. Começando com 2, como eu já comecei com 2, aqui vai ser 1 e 3. E aqui abre quem eu ainda não usei, o 3, e aqui quem eu ainda não usei, o 1. Então seria o número 213 e aqui o número 231. Aqui, mesma coisa, ó, com 3, vai ser o 1 e o 2. Aqui quem eu não usei, o 2. Aqui quem eu não usei, o 1. Então o total, todo mundo aqui, ó, 312 e aqui o 321. Pronto, não tem mais nenhuma possibilidade, a gente fez todas as combinações possíveis. Mas como eu estou perguntando quantas possibilidades tem, se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. A gente perde um baita de um tempão montando isso daqui. Dá certo, professor? Claro que dá certo. Mas eu prefiro fazer de outro jeito. Olha só. Como eu tenho o 1 e o 2 e o 3, e eu só posso usar esses números, eu vou colocar assim, ó. 3 casinhas. E aqui dentro, ó, quais os números que podem entrar? Bom, ali dentro pode entrar o 1, o 2 e o 3. Então tem 3 possibilidades de números. Como não tem repetição, eu já usei um dos números. Por exemplo, se eu usasse o 3, eu teria o 1 e o 2 para usar. Se eu usasse o 1, eu teria o 2 e o 3 para usar. Então na próxima casinha eu tenho 2 possibilidades para usar. Como eu já usei um número aqui dentro, já usei um número aqui dentro, então sobra uma possibilidade só para a gente usar. Multiplica todo mundo. 6. Opa! Bateu certinho o número de possibilidades. Pessoal, com esse número de números, é até tranquilo a gente conseguir montar. Agora, se você for fazer com 4 números, aí já começa a complicar um pouquinho. Por exemplo, eu vou pegar os números 3, 4, 5 e 6. Esses algarismos, e eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de combinações entre eles, fazer uma permuta. Se eu fosse montar a árvore, ia dar certinho também, mas eu prefiro fazer na forma de permuta, na forma de casinha. Porque, ó, 1, 2, 3, 4. Aí aqui, quais os números que eu posso colocar aqui? Posso colocar o 3, o 4, o 5 e o 6. Quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, é o número de possibilidades que eu vou colocar. Já não usei um número? Já usei um número. Como eu já usei um número,
vai sobrar 3 possibilidades. Então, 3 possibilidades. Já usei 2 números, então vão sobrar 2 possibilidades. Então, 2 possibilidades. Já usei 3 números? Já usei 3 números. Então, vai sobrar uma possibilidade. Multiplica todo mundo. 4 vezes 2, 12 vezes 2, 24. Então, são 24 possibilidades no total. Pessoal, aqui dentro é o número de possibilidades. A gente não vai pegar nenhum número aqui para colocar aqui dentro. Agora, imagina que eu quero colocar os algarismos com repetição. Eu posso repetir quais os números que eu quiser. Por exemplo, eu tenho os números 4, 5 e 7. E eu quero saber quantos algarismos eu posso montar. Com repetição. Bom, sem repetição, a gente montou lá que aqui são 3 possibilidades, aqui é 2 possibilidades, aqui é uma, a gente multiplica todo mundo e aí dá 6. Com repetição, a gente vai ter que a gente pode repetir os números. Se a gente pode repetir, quantas possibilidades pode ter aqui? 3. E aqui? Se eu posso usar todo mundo de novo, vai ser 3 de novo. E aqui? Vai ser 3 de novo. Multiplicando todo mundo, quanto que vai dar? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27 possibilidades. Então tá bom. Agora faz para mim esse daqui, Quantas possibilidades eu posso fazer com o número 0, 1, 2 e 4 com repetição de números? Com repetição de números? Professor, eu vou colocar aqui 4 e aí eu coloco aqui, como são 4 algarismos, 4, 4, 4 e 4. E aí a minha conta aqui vai ser 4 elevado à quarta. Então, só que acontece que agora a gente tem o 0. E o 0 não pode vir aqui, porque senão ele não vai formar aqui o nosso número de 4 algarismos. Então, isso daqui não está correto. Nós não podemos fazer porque tem o 0. Toda vez que tiver o 0, nós vamos colocar assim. 1, 2, 3, 4. Aqui dentro do primeiro, quantas possibilidades pode? Pode todo mundo, menos o 0. Se pode todo mundo, menos o 0, pode o 1, o 2 e o 4. Então, pode 3 possibilidades. E aqui, agora já pode o 0. Então, aqui vai poder 4 possibilidades. E aqui, 4 possibilidades. E aqui, 4 possibilidades. Agora sim, também pode todas as possibilidades. Aí ficaria 3 vezes 4 ao cubo. Pode deixar representado que não tem problema nenhum. Professor, mas sem a repetição também aconteceria isso? Sim. Vamos pegar o mesmo número, o mesmo conjunto de números para a gente testar. 0, 1, 2, 3 e 0, 1, 2 e 4. E eu quero montar os algarismos sem repetição. Pessoal, mesma coisa. Coloca lá a casinha. Aqui dentro tem o 0. Então não pode. Então, 1, 2 e o 4 podem 3 possibilidades aqui, certo? Tá bom, professor. Eu já usei uma aqui. Aqui não poderia todo mundo? Poderia todo mundo. Só que a gente já usou uma aqui, não usou? Sim. Então aqui, todo mundo menos 1 vai ser 3. O 0, ele entra de volta, porque ele vai poder. E agora, já usei 2, como eu já usei 2 possibilidades, aqui vai poder ser quanto? 2 possibilidades. E aqui, uma. Então seria 9 vezes 2, 18 possibilidades. Então se vocês quiserem testar aí, pode ser uma boa a gente poder abrir esse daí. Pessoal, esse é um dos tipos de exercício. O outro tipo de exercício que a gente pode aparecer para a gente é permuta de palavras. Por exemplo, eu vou colocar uma palavra aqui, Marcelo. Vamos fazer a permuta da palavra Marcelo. Se eu fizer a permuta da palavra Marcelo, quantas possibilidades eu vou ter? Bom, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Quantas letrinhas eu posso colocar aqui dentro? Bom, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades. E aqui? 3 possibilidades, porque eu já usei uma aqui. E aqui? Também já usei uma. Então, já usei 2, então eu posso colocar 2. Já usei
multiplica todo mundo, e aqui a gente tem que são 24 possibilidades. E não é só esse tipo de exercício que a gente vai utilizar. Por exemplo, vamos supor que na sala de aula eu tenho as luzes do teto e eu tenho um interruptor para cada uma das lâmpadas. E eu quero saber de quantas formas diferentes elas podem estar acesa ou apagada. Então eu tenho lá, vou colocar assim, ó. Na sala de aula eu tenho 6 lâmpadas. 6 lâmpadas. E eu quero saber de quantas formas diferentes elas podem estar acesas ou apagadas. E eu tenho um interruptor para cada uma delas. Como que eu vou fazer esse tipo de exercício? Bom, não são 6 possibilidades? São 6 possibilidades. Então vamos desenhar 6 casinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, pessoal, a gente vai fazer assim. A lâmpada, ela tem 2 possibilidades. Ou ela está acesa, ou ela está apagada. Então, a primeira lâmpada ou está acesa ou está apagada. Tem 2 possibilidades. E a segunda? Também. Ou acesa ou apagada. E a terceira? Também. E a quarta? Também. Acesa ou apagada. Acesa ou apagada. Então, isso daqui, ó, é um tipo de combinação que a gente tem também. Isso aqui vai dar 2 a sexta. Pode deixar indicado, tá, pessoal? Não precisa resolver, não. Isso também pode acontecer, por exemplo, na minha casa eu tenho 5 janelas. De quantas formas diferentes as janelas... São 5 janelas. São 5 janelas. De quantas formas diferentes elas podem estar dispostas entre aberta e fechada. Aberta e fechada. Mesma coisa, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem 2 possibilidades? Tem 2 possibilidades. O que? Estar aberta ou fechada. E a outra janela? Aberta ou fechada, aberta ou fechada, aberta ou fechada, aberta ou fechada. Então, com 5 janelas, olha o número de possibilidades que eu posso ter. 2 à quinta. Vamos fazer 2 à quinta para a gente ver quantas formas diferentes a gente pode ter dispostas entre aberto e fechado. A primeira aberta, segunda fechada, segunda aberta, segunda fechada. Só para a gente ver como que vai ficar. Olha só. Aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32 possibilidades. Então, ó, só com 5 janelas eu posso ter 32 possibilidades entre aberto e fechado. Bom, pessoal, bora fazer os exercícios da apostila e depois a gente continua.